Aho Kivi from Oceania Regional Director of Fiji, David Hunter, and myself, because I'm here substitute the chair, and I also will speak later on. Maybe you have three first, then later on we can call all the rest of the speakers. Okay. So the keynote speaker today is Susana Can Ribeiro, President of the Brazilian Panel on the Climate Change and Professor of Federal University of Rio de Janeiro. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite que foi feito para mim. Eu não sou, né, da área jurídica, legal, mas a questão de mudança climática já me acompanha há alguns anos, né, pelo menos desde 92, na época da Rio 92, que eu venho trabalhando com a questão de mudança climática e também com a questão de energia. Inicialmente, eu acho importante a gente contextualizar a questão de mudança climática, até porque eu não sei exatamente qual é o nível de entendimento do problema que todos têm, e eu acho interessante a gente colocar essa questão dentro de um contexto. Então, o próximo, por favor. Bom, o estágio de conhecimento que nós temos atualmente de mudança climática nos indica que esse é um dos grandes desafios, né, que nos aguarda nesse século XXI. Né? É uma das questões mais urgentes que nós temos, né, para resolver, o mundo tem para resolver, porque abarca questões associadas a desenvolvimento, modelo de desenvolvimento, questões associadas à equidade. Portanto, é um tópico que vai muito além da questão científica, muito além da questão da ciência do clima, da física do clima, da atmosfera, das interações entre, né, os sistemas climáticos, e, sim, realmente é um aspecto que nos diz respeito, inclusive, à manutenção da nossa sociedade da forma que nós conhecemos. Uma outra questão, né, que a gente tem conhecimento já é que o aquecimento global ele tem origem no progressivo aumento das emissões de gases de efeito estufa antropogênicas, ou seja, produzidas pelo homem em função das atividades humanas. E isso, os sucessivos relatórios do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudança Climática, vem nos apontando essa questão, ou seja, cada vez mais temos mais certeza, mais segurança de que as ações humanas têm contribuído enormemente para esse aquecimento global, além, evidentemente, da variabilidade natural do clima, além dos aspectos naturais. Mas nas últimas décadas fica bem claro, né, a participação humana nesse aquecimento global. A outra questão, né, que também é uma questão muito relevante para a gente pensar e atuar, é que os atuais padrões de produção e consumo de energia são insustentáveis. Né? E aí entra também o que eu comentei inicialmente, de ser um problema urgente para a gente discutir na questão nesse século, é que isso é insustentável, porém é muito difícil de você resolver, uma vez que há uma inequidade muito grande. Né? Grande parte da população mundial ela tem um consumo de energia muito inferior do que os habitantes mais ricos do planeta. Então, não seria justo, né, a gente imaginar congelar o mundo da forma que está, sem que o restante da população ou os países emergentes pudessem também vir a ter o mesmo padrão. O que é insustentável. Então, isso nos coloca numa questão muito complexa, né, de realmente alterar o padrão de desenvolvimento. E a questão de energia, como eu estou comentando da questão dos gases de efeito estufa, sendo a energia, a geração de energia,
é uma das principais fontes de emissão de gases de efeito estufa, está muito associado exatamente a esse crescimento econômico, ao desenvolvimento. Sem energia, você não consegue, né, impulsionar a economia, nem tampouco combater a pobreza. Portanto, é necessário produzir mais energia, sim. Né? Então, é o que nos coloca também numa situação complexa. E, finalmente, uma questão também que é extremamente complicada de se trabalhar é porque não é justo, né, que o ônus do combate à mudança climática seja igualmente compartilhado. Né? Então, tem todas aquelas discussões de responsabilidades históricas, etc., que, realmente, como é que você vai compartilhar igualmente, né, a resolução desse problema se os impactos da mudança climática são diferentes, se as contribuições para esse aumento de temperatura são diferentes, se a capacidade de lidar com o problema também é diferente. Mas, no entanto, a solução ela tem que ser coletiva. Né? Não adianta um país ou um grupo resolver, né, atuar mais fortemente se o outro não está também atuando. Portanto, isso tem que ser coletivo, o que é complicado. O próximo, por favor. Bom, aqui é só para mostrar para vocês, né, o histórico das emissões de CO2, onde o laranja, né, a faixa laranja, caso não estejam conseguindo ler, são as emissões de CO2, principalmente derivado pelo consumo de energia. Então, estou só mostrando que, realmente, o problema da mudança climática, do aumento das emissões de gases de efeito estufa, é um problema, fundamentalmente, de consumo de energia. O próximo. A gente tem aqui, nesse slide, eu mostro um pouco o histórico, né, do Acordo de Paris, que é o último acordo aí que nós finalmente conseguimos no final do ano passado, na COP21, que teve como base, né, claro que isso foi a 21ª Conferência das Partes, portanto, teve um trabalho extenso aí anterior. Mas a grande contribuição, né, científica para que esse acordo pudesse acontecer se deu através da publicação do 5º relatório do IPCC. O que nos diz o 5º relatório do IPCC? Ele mostra mostra o crescimento das emissões, que a gente está no maior nível da história, né? Portanto, realmente é algo que precisa de uma resolução urgente. O CO2, né, o dióxido de carbono, continua sendo o principal gás de efeito estufa, e, como eu comentei, também 80% desse aumento dos gases de efeito estufa se deve à queima de combustíveis fósseis, como eu mostrei no slide anterior. Portanto, é um problema do uso de energia. E a gente, por modelagem, que são feitos uma série de modelos, uma série de cenários, a gente vê que, para realmente chegar a um nível de aumento de temperatura administrável, nós precisaríamos reduzir drasticamente as nossas emissões, e aí tem os números de redução, né, que seriam necessários. Então, na realidade, o objetivo que nós colocamos ainda na COP15, em Copenhague, era que a gente tentasse chegar no máximo aumento de temperatura de 2 graus no final desse século. E aí tem toda, né, os passos, de uma maneira simplificada, necessários, ou seja, reduzir as emissões, né, que iria nos dar uma concentração menor de gases de efeito estufa na atmosfera. Forçamento radiativo é algo que a gente não pode fazer, é uma característica dos gases, portanto, é uma consequência da quantidade de gases e de cada gás que está na atmosfera, que vai implicar numa alteração de temperatura, num aquecimento, que vai nos dar uma série de alterações climáticas. O próximo. Portanto, nós temos aí algumas possibilidades de reduzir essas emissões. Aí estou só mostrando que você pode ter uma trajetória mais suave, média, drástica. Enfim, cada país vai ver qual é a trajetória possível de se fazer. E aí entra a grande diferença da COP15 para a COP21, a Copenhague e Paris, que é que, no caso, né, do Acordo de Paris, os países colocaram o que eles poderiam, até que ponto eles poderiam contribuir, né, para reduzir essas emissões de tal forma que a gente chegasse ao final desse século com uma temperatura no máximo aí um aumento de temperatura de 2 graus.
Portanto, o cenário, cada país vai escolher, a trajetória, melhor dizendo, cada país vai ter a sua e avaliar como vai conseguir chegar lá, o que já é também um grande problema. Próximo. Por quê? Como eu falei inicialmente, a iniquidade é imensa. Se a gente vê aqui, só por curiosidade, a gente tem que, nos países de baixa renda, né, a emissão média per capita é 1,4 toneladas de CO2 equivalentes. No caso dos países de alta renda, é de 13. Né? Então, o nível de emissão está fortemente, né, associado ao nível de renda de cada país, ao nível de desenvolvimento de cada país. Portanto, não dá para passar uma régua. É fundamental que cada país veja que tipo de esforço poderá ser feito. Alguns têm uma grande fonte de emissão no setor de agricultura e floresta, outros mais no setor de energia. Por isso que, idealmente, a construção desse acordo se dá mais de baixo para cima, cada país colocando o que pode ser feito. O próximo. Então, na realidade, essas outras questões eu já comentei, mas o que eu acho que é importante falar é a parte que está em negrito, que é a demanda de energia por conta, né, de um padrão de desenvolvimento, né, que a gente tem de consumo dos países ricos, ele acaba sendo perseguido pelos países mais pobres. Então, os países mais ricos eles também exercem uma influência muito grande, uma vez que eles estabelecem um determinado tipo de padrão de comportamento e de consumo que os países que estão chegando no nível agora de consumir e entrar no mercado, né, de consumo começam a copiar. Né? Então, a gente vai reproduzindo, né, esse padrão que, como eu comentei no início, é insustentável. O próximo. E essa figura mostra a estreita relação que nós temos entre energia e desenvolvimento. Portanto, aí, de novo, eu estou querendo reforçar que não se trata simplesmente de cortar o consumo de energia. Não é reduzindo simplesmente o consumo de energia, porque ele é necessário para que o país, para que as pessoas se desenvolvam. Então, eu estou colocando uma série de problemas para que os legisladores, enfim, pensem depois como vão resolver esse imbróglio. O próximo. Essa, então, é diria assim, a cadeia, né, das mudanças climáticas e as opções de atuação. É um pouco para mostrar onde é que nós podemos atuar, né, onde é que a sociedade, o setor público, enfim, pode atuar. Ou é na atividade, claro, na atividade humana, você pode ter emissões também de gás de efeito estufa por questões naturais, né, a questão de atividade solar, etc., que a gente não tem nenhuma influência. A gente pode atuar, então, nas atividades humanas, que vão, né, emitir gás de efeito estufa, vão se acumular na atmosfera, não podemos fazer nada quanto a isso. Também tem as principais forçantes radioativas, características dos gases, não podemos fazer nada quanto a isso. E aí é uma sequência, né, de consequências. Né? Você aumenta a temperatura, esse aumento de temperatura vai nos dar mudança, né, no clima, eventos extremos como chuva, vento, mudanças físicas, né, como o derretimento de gelo, mudanças sociais também, por conta de economia, perdas econômicas. E aí nós podemos atuar na questão de mitigar, reduzir as emissões ou nos adaptarmos. Então, nós temos aí pontos, né, o próximo, que nos mostra, então, onde é que a gente pode atuar. Ou é, né, nessa parte dos cenários socioeconômicos que a gente pode atuar, a questão, né, dos cenários de emissão, enfim, dependendo do tipo de indústria, do tipo de energia que você usa, do tipo de desenvolvimento que você coloca, você vai ter um cenário de emissões diferente. E lá, ao final, também de como você vai se adaptar, reduzir suas vulnerabilidades. Então, são as áreas que o homem, a sociedade, pode atuar. E é nessa questão, né, mais ou menos nessa sequência, que os países pensaram, avaliaram e propuseram, né, as suas intenções, as suas propostas, que precisam ser ratificadas, de como vão chegar lá, né, de como é que vão mudar ali os seus cenários, né, nacionais de emissão e, assim, contribuir. Para finalizar, só rapidamente, o próximo. Aí são a base científica que eu comentei, essas são as trajetórias, cada RCP
na realidade, é uma determinada trajetória em função de um nível de concentração de gases. O que a gente está perseguindo é a mais baixa, é o RCP 2,6, né? Ou seja, a gente está perseguindo como mundo ter aquela trajetória, a mais baixa, naturalmente, para que não aumente demais a temperatura no fim desse século próximo. Essa figura nos mostra cada uma daquelas RCPs, o que vai nos dar em termos de aumento de temperatura. De novo, a gente está procurando seguir a trajetória mais baixa, de 2,6, o próximo. E para também, pensei que ele tinha finalizado, mas ainda tem esses, mostrando um pouco das dificuldades que a gente precisa superar, é que uma solução coletiva, como eu comentei, que é necessária para um problema dessa natureza, implica numa intensa colaboração internacional. E, atualmente, a única autoridade que tem legitimidade para atuar é a Convenção Quadro de Mudança Climática, né? Os Estados soberanos, eles participam de tratados e acordos internacionais de forma voluntária. Então, é necessário, realmente, você ter um convencimento, né? O contexto da mudança climática envolve responsabilidades no tempo e no espaço, ou seja, entre indivíduos, entre grupos de indivíduos, no caso, nações, intra e intergerações, né? Ou seja, é um problema realmente que envolve, como eu comentei, responsabilidades no tempo e no espaço. E é necessário também uma construção de confiança, transparência, para que as metodologias e processos, né, de MRV, na realidade, é você medir, reportar e verificar as suas emissões, né? Não só as suas emissões, como todas as obrigações que constam, né, desses acordos, até mesmo as obrigações financeiras. Você tem que reportar, você tem que mostrar o que foi, para onde foi. Então, todas essas, o que foi acordado precisa ser passível de ser medido, reportável e verificável. E, para isso, realmente, você tem que ter confiança nos dados apresentados por todos os países. Então, é fundamental também que essas metodologias sejam harmonizadas e sejam eficazes, porque também não adianta um país ter uma forma de medir e outro de uma outra maneira, não vai ser compatível. Todas essas questões precisam ser harmonizadas. Aí, o próximo quadro é um pouco para mostrar, né, para vocês os diferentes arranjos que a gente tem, sendo a UNFCCC realmente a autoridade maior nessa questão, mas vocês veem que a gente tem arranjos e um arcabouço institucional complexo, âmbitos internacionais, nacionais, regionais, subnacionais, enfim, que também é algo relativamente confuso. Próximo. Aqui também não vou entrar nesses detalhes, mas são apenas os tipos, né, de acordos, os chamados legally bindings, né, ou os que não têm vínculo mais legal, quais acordos, tratados, compromissos, enfim, que nós temos nesse ambiente. E o último slide, finalmente, é qual a relação, né, disso que nós estamos falando aqui com o objetivo, né, maior desse congresso, que o ministro Herman Benjamin comentou que tinha interesse em trabalhar com a questão dos Oslo Principles, né, que seria exatamente você ter outras soluções complementares, como a questão da Lei de Direitos Humanos, que pode estar sendo utilizada, porque nós temos, como estamos lamentavelmente vendo todos os dias em jornais, etc., uma série de problemas associados realmente a questões climáticas, refugiados, etc., tensões em uma série de países por estresse, muitas vezes, climático. Portanto, e até mesmo a questão, né, de segurança alimentar, a questão de perda, né, de área, eventualmente perda do país inteiro, né, como algumas pequenas ilhas, estamos tratando aí de direitos humanos. Alguns instrumentos econômicos também podem ser usados buscando uma justiça compensatória e mais distributiva.
E, além disso, instituições sociais que nem sempre estão ligadas nessa questão, nesse debate, também podem facilitar o processo de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Enfim, era isso que eu tinha para dizer, um pouco para colocar no contexto aí a questão do clima e a questão legal. Obrigada. Okay, thank you, Susanna, for your very good presentation that to give an overview of the complexity of this problem. Now I will pass the presentation to Taho Kavi, that's IUCN director on the regional from Fiji. You have the word, Taho. Thank you. Good afternoon, and again, thank you. Thank you for the presentation. And the name's Taholo Kami. I'm the regional director for IUCN Oceania. So that's the Pacific Island countries, Australia and New Zealand. And just to put some perspective, if you take away Australia and New Zealand and just put a ring around the Pacific Island countries, we have a space that you could take the continent of South America and fit it maybe 1.5 times in that space. But in that same space of ocean, mainly ocean, we have some 10 million, 11 million people sharing the space. But then because of the distances, amongst those 11 people, you have over 1,500 languages. And so you can see some of the diversity in terms of people, and then you imagine the diversity in the ocean space as well. And it's good to be in a country that knows all about diversity. Very quickly, I'm speaking on climate change, migration, and other challenges confronting Pacific Island states. I had a fancy presentation, but I think I'll just speak through it. This is supposed to come up. There you are. We were just hit by Cyclone Winston, February the 20th. Cyclone Winston, the most powerful cyclone in the Southern Hemisphere, recorded in the Southern Hemisphere. Gusts hitting over 200 kilometers an hour. And just some of the things that came out of that, 40% of our population affected in Fiji, up to $1 billion US in damages, 31,000 homes, 44 deaths. But this is the interesting one, 63 villages to be relocated from the original area, some places totally wiped out. And the issue of relocation is a reality. And the thing is, relocation, migration is not a new thing for many in the Pacific, or many in the world. Much that's written on migration talks about climate change, the impacts in Africa, etc. But I think there's some unique issues in terms of the Pacific Island countries and island countries where we consider to be on the front line of these issues. Front line because the impact of increasing severity of weather. And it hits a small island country, the vulnerability issue, 40%, 60% of our economy taken out by one storm. Rising sea levels, droughts, flooding, saltwater intrusion, decreasing ocean health, another big issue. And then the existence of atoll states under threat and climate, the whole issue of migration. I want to go into the migration issue. There's a lot of discussion on this. But you've got the local displacement like we have now. 63 villages moving uphill. That happens all the time, even without climate change. There's the other thing of just displacement from one part of the country to another. But we've also got the other one where transboundary. What happens when an island has to move? A whole island and its community. And we've got a great example. So the first one I want to talk about is the Banaban Islanders of Kiribati, and that's another Pacific Island country. They moved in 1945 because of mining. They moved to Fiji. And right now you've got 5,000 people in Rambi Island in Fiji. You've got 300 left who wanted to go back to Banaba. The difference is since they moved, Banaba has become a new country under Kiribati, a new state. And then Kiribati had to entrench it in their constitution that the people who've moved to Fiji will always have rights to their island that's now under a new country or a new state. So it's entrenched in their constitution. It is interesting now the Banaba people living in Rambi are Fiji citizens. But they still, the governing council in Rambi decides on what happens
in another country that is now Kiribati. The issues of sovereignty go further. By the time the compensation came back for a trust fund to compensate for the issues with this migration, it came to the Kiribati government, not to the Banaban people now living in Fiji as Fiji citizens. Why I raise this is, again, it starts to bring the issue of migration and what happens when a whole community moves. What is becoming an even bigger reality is for some of our smaller island countries the possibility that whole nations may disappear. And so we have 3 atoll nations, Tuvalu, Kiribati, and Marshall Islands. While the populations are small, these countries still have parliaments and presidents. They're independent states. They vote in the United Nations. And they have large sovereign boundaries, some of them 3.5 million square kilometers in terms of ocean. In terms of Kiribati, the term large ocean states or big ocean states is often used. And the question happens is, what happens when a whole sovereign state has to move? And what are the legal implications with that? And what happens to the population? Where do they go? And that seems to be just the beginning. So far, only Fiji has put up their hands and said to Kiribati, if something happens to your islands, you're welcome to move to Fiji. Kiribati has also gone as far as buying 6,000 acres of land in Fiji, saying that we must prepare for a migration of our people. And then it raises other issues. What happens to national identity? What happens to your passport if they move to Brazil or the United States or to Australia? The whole issue of culture and the fact that often the symbols of culture are tied to place, and which raises issues there. But then it gets into some of the technical things. What about rights to your EEZ and the sovereignty of your EEZ once a nation has moved? Can nationhood be sustained over time? And you look at the precedents of the Rambi Islanders, that eventually they all have Fijian passports, even though they have jurisdiction to the island under Kiribati. But what happens in terms of sovereignty? And then what about the host nation? How do you host another nation without, again, giving up part of your own sovereignty? Compensation. How do you sustain a nation that has had to move away from where its economy was driven from? And so these are issues that have become a discussion now in the Pacific in terms of migration. The interesting thing is, for our developed country partners, it's not a conversation, or it's remaining a conversation. It doesn't fall, something that might happen in 30 to 50 years where severe weather is likely to cause the first shift. And if you get cyclones like this hitting countries and sea level goes up another 6 inches to 12 inches, the impacts on small flat countries get even more severe. The challenge starts to come up in terms of when significant migration happens, where to go. For politicians in the current time frame, commitments are not happening. It's only coming out of Fiji. When you look at what's in place in terms of law at this time, the closest thing we've got to climate-induced migration is what is experiences with environmental migrants. And I don't want to go too far into this, but a lot of work has been done with the International Organization for Migration. They've got a definition for environmental migrants, but the whole issue of starting to define climate-induced migration, some are saying this is pretty easy to do, others are saying very difficult. I think we're moving to a time when that will no longer be a discussion. And that's the shift that's going to happen. The question, though, is the whole issue of the current international laws dealing with refugees. Do they apply? Climate-induced migrants, finding that there is a huge gap in this space. We had a case in New Zealand where a Kiribati family overstaying the visa applied to be climate refugees. And they took this to court. And it comes out that there was no defense under refugee status. The court decided that they acknowledged the issue
that there are the issue of natural disasters, environmental degradation, etc. But they also said in terms of grounds for the claim facing persecution, the sad reality is that the environment degradation caused by slow onset and sudden onset of natural disasters is one which is faced by the Kiribati people generally, but it's not something that justifies refugee status. And so there's a whole rethink in terms of the legal positions for positioning of this issue of climate-induced migration. I'm not going to go further. I think they're just raising some of the issues that are going on, the discussions that are happening in our part of the world, and the impact on possibly 4 atoll countries that are under risk in the Pacific and the Indian Ocean. I think you'll hear a little bit more on the Caribbean later. I have one of our lawyers here. What we've done is we've set up a IUCN Pacific Center for Environmental Governance. Some of the pressing issues we're looking at is climate change migration. Another issue that's coming up in terms of legal issues is seabed mining. I think the first steps beyond exploration will start in Papua New Guinea. And again, some of the cutting edge issues on seabed mining impact on the environment's coming up. Fisheries rights and tuna and the rights-based management, another big issue coming out in the Pacific. And then the whole issue of responsibility versus sustainability and justice. A lot of things that I think it's on the cutting edge of some of the thinking that'll come with climate change and people and issues like migration and other things that affect us in future. I'll leave it there at this stage. Thank you. Thank you very much, Taholo. It was a really nice speak about the problems we have there in Fiji and the countries on the ocean region. Then the next talk